A gente começa o programa contando a história do Setembro Amarelo. Em 1994, um jovem americano de 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida. Ele estava dentro de um Mustang amarelo. No funeral dele, amigos e familiares distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero do Mike. A mensagem foi se espalhando. E os pais do Mike, Dale M. e Darlene M., começaram uma campanha de prevenção ao suicídio chamada Fita Amarela, ou Yellow Ribbon, em inglês. A gente fala bastante dos casos de sofrimento das pessoas que se foram, mas e quem fica? Como suportar essa dor? Quem conversa com a gente é a Relações Públicas, Thaís Soares Bernal. Tudo bem, Thaís? Olá, Elaine, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço de você vir falar de uma história como essa, né? Na sua família não foi apenas um caso, foi mais de um caso, né? Sim, eu acho muito importante até essa oportunidade, porque realmente na minha família eu tenho 3 casos, 2 casos muito próximos, e a gente não vê muito essa abordagem do lado da família, né? Que é como ficamos nós, né, depois de um acontecimento como esse. Existem muitos sentimentos que estão em jogo nessa situação. O primeiro sentimento que todas as pessoas têm empatia e que nos perguntam, falam, nossa, o que eu podia ter feito para evitar isso, né? Existe a questão religiosa também, existe um preconceito. Para você ter uma ideia, eu perdi um dos meus avós por suicídio. E, na época, há muitos anos atrás, um padre, a Igreja Católica não rezava a missa, né, de encomenda do corpo. Então, existe também isso, essa dor, essa coisa da rejeição. E existe também a coisa cultural e o tabu de não se falar sobre isso. As pessoas pensam que a pessoa que tira a sua vida é uma pessoa doida, é uma pessoa que você vai poder identificar facilmente, e na verdade não. Eu estava vendo semana passada sobre aquela cantora que perdeu o filho com 14 anos, e ela comenta, ele passou pelo meu quarto e falou comigo, nós comentamos sobre o que aconteceu, e eu falei para ele, apaga essas mensagens, vai dormir tranquilo. E naquela manhã, ele não amanheceu mais, não é? Então, às vezes você pode estar do lado de uma pessoa, ela pode estar sorrindo para você, mas você não tem noção do que está passando dentro da cabeça dessa pessoa. Né? E fica um pouco também uma mistura de culpa e de vergonha. Por que eu não conversei antes com essa pessoa, né? Sim, a gente fica com um sentimento assim, por que eu não telefonei? Por que aquele dia que eu falei, eu pensei em ir, por que eu não fui lá? Por que eu não fiz tal coisa? Por que eu não conversei mais? Por quê? E fica tudo isso. E quanto mais perto você tem, né? Quanto maior a sua proximidade, até com as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão sofrendo com isso, é mais difícil. Então, sempre o sentimento de impotência e de culpa vem. Hoje, eu acho que é mais fácil, porque todas as pessoas já sabem e já é comum de que você não poderia evitar, não é? Eu procurei, depois que isso aconteceu na minha família e até recentemente, eu perdi uma pessoa também bem próxima da família, faz muito pouco tempo, e eu comecei a ler sobre isso, né? O que acontece na família, não é? Porque no caso do meu avô, por exemplo, foi há muitos anos atrás, eu lembro de que se parou de falar com isso, eu fiquei assim, impressionada a forma como minha avó lidou com essa questão. E foi uma forma positiva, porque ninguém ficou o culpando, e a gente lembra dele sempre as coisas boas, as coisas positivas que ele tinha, e não o fato em si, entendendo que é uma doença. Que ele é como se ele tivesse acometido de um câncer, de uma outra coisa, de uma situação, mas ele tinha depressão. E foi isso que o levou a fazer o que ele fez. Então, esse entendimento também, né, para a família, de que talvez, por mais que tudo que você fizesse não ia impedir,
também ajuda, né? Então, por isso que quando a gente conversou sobre isso, eu quis falar, porque eu sinto que existe um silêncio, né? Apesar da gente estar no Setembro Amarelo, as pessoas, vamos falar sobre o suicídio. Não é assim que acontece. Porque quando a gente fala, mesmo quando eu contei, eu lembro que eu te contei, quando as pessoas começam a olhar assim, nossa, tal, né? E aí, esse silêncio pode fazer com que as coisas aconteçam mais vezes, né? Como eu falei, eu penso assim que parece que para a gente que está na família, começa a ser uma possibilidade. Eu sei que é muito estranho comentar sobre isso, eu até li sobre isso, e muitos psicólogos, estudiosos falam isso mesmo, que você precisa cuidar muito da família, né? Como que a família lida com isso? A família precisa falar sobre isso para que essa coisa não se torne, não se perpetue, não é? Mais ou menos assim. E buscar ajuda sempre, né, Sempre, Thaís? e buscar ajuda sempre. Eu faço terapia há muitos anos, não é? Sempre aconselho a terapia nessa questão. E estou sempre aberta a falar dessa história e contar de uma forma mais natural, a falar mais naturalmente. Porque talvez a gente esteja perto das pessoas e muitas pessoas tenham uma história na família, mas elas não querem falar. E até para entender a dor de quem fica também, né? A gente sabe que quem tira a própria vida tem uma dor muito grande e quer acabar com a dor muitas vezes e não com a vida, né? Sim, e também existe aquela coisa assim, ele foi totalmente covarde ou totalmente corajoso? Existem alguns comentários que são culturais em relação a isso. Eu acho que a gente não pode ter julgamento. Exatamente. Nenhum tipo de julgamento, né? Ai, por que ele fez isso? Ai, por que ele não, né? Esse julgamento é muito ruim. Eu acho que a gente precisa ter empatia pela pessoa. A primeira coisa é ter uma empatia assim, puxa, né? Entender, aceitar e entender. E fazer com que isso realmente tentar tirar o melhor ensinamento que a gente puder disso. E cuidar dos nossos filhos, das pessoas que estão perto de nós, das pessoas que precisam ser ouvidas e falar mais abertamente sobre isso, né? Não pode ser um tabu, né? Desmistificar essa fala, né, do suicídio. Com certeza. Muito obrigada, viu, por ter vindo conversar com a gente. Sim, eu fiquei muito feliz de poder desmistificar um pouco sobre isso. Muito obrigada. Tá bom?